Olá, capricornianos! Olá, capricornianas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Capricornianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva, para os próximos dias, para as próximas semanas. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá, capricornianos! Espiritualidade, já respira comigo, Capricórnio. Respira fundo. Corpo, mente, espírito, aqui e agora. Para que a gente possa fazer essa conexão espiritual, trazer expansão da consciência, entendimento, clareza. Uma mensagem importante aí para os próximos dias. Bora lá. Que lindo. Que lindo não, né, capricorniano? Vamos lá. A gente tem o 3 de espadas com a carta das soluções, que é a carta da temperança. Ou seja, passei por um momento, o 3 de espadas ele vem falar muito de uma questão emocional. Passei por um momento que não foi confortável. Né? Vim de uma situação, ou então encontrei aí recentemente, ou então alguma coisa me abalou emocionalmente, digamos assim. Posso estar falando aqui com pessoas que foram traídas recentemente, pessoas que foram decepcionadas, Sabe quando eu sinto aqui muita energia quando alguém vem e te entrega o céu e depois te tira o chão, e aí você fica meio que dependente demais daquela situação, mas quando aquilo te frustra de certa forma, quando você enxerga alguma realidade sobre aquilo, você desapega e quando cai, acaba se machucando, né? Porque o chão que você tinha criado para você mesmo, ele já não está mais ali. Vejo muito essa situação aqui. Mas o que me aconselha ou não? O que me acalenta, o que me conforta um pouco é a carta da temperança, né? Que nesse tarô é representado pela carta das soluções, logo na sequência. Isso vem a partir de um momento onde eu entendo, é como se fosse tipo assim, antes só do que mal acompanhado, antes só do que mal acompanhada, sabe? Ainda bem que esse trabalho me mandou embora, porque agora né? Antes eu não via isso, antes eu não via essa situação. Agora, nos próximos dias, eu começo a enxergar a partir desse ponto de vista. Que bom que eu fui demitido, que bom que essa pessoa fez isso, porque imagina se eu prolongo, se eu invisto mais do meu tempo, mais da minha energia numa situação que não me dava o mesmo em reciprocidade, sabe? Não me entregava o mesmo de volta. Né? Posso estar falando aqui de pessoas que, por exemplo, eu estava noiva por algum tempo, e aí descobri que a pessoa me traiu agora, nas festas de finais de ano, descobri que essa pessoa me traiu. E aí agora, né, você sofreu muito, foi um processo difícil, final do ano de dezembro, início de janeiro aqui, um momento um pouco difícil, conturbado, né, muito apego emocional ainda no passado, querendo entender toda essa situação, mas agora, já nos próximos dias, nas próximas semanas, você tendo clareza e entendimento e agradecendo por essa situação. Sabe, a carta da temperança, ela traz muito a água muito fluida, né? É quando a gente coloca fogo naquilo que está ali no meio do caminho, impedindo a nossa passagem, o fogo vem, né, queima aquilo que está ali e a gente simplesmente consegue andar depois daquilo. E é um momento de muita clareza, né? Agradecendo. Que bom que eu passei por essa situação, porque isso me abriu os olhos para poupar dinheiro, né? Para a partir de agora começar a guardar um pouco mais e não passar por essa situação de codependência de novo, sabe? Que bom que essa situação aconteceu, porque eu consigo encerrar esse relacionamento aqui e ainda tenho a minha vida pela frente para poder buscar uma outra pessoa, buscar um outro trabalho, sabe? Aqui eu posso estar falando também de você entendendo e agradecendo até por uma doença, tá? Uma doença que pode ser emocional, mas pode ser também uma doença física aqui, né? É meio que você agradecendo porque isso te trouxe um aprendizado que sem isso você não teria a consciência expandida que você tem a partir deste entendimento, tá?
Muito positivo. E o mais interessante é que depois dessa nova reformulação de vida, né? Porque quando isso acontece, a gente precisa fazer algumas mudanças. A gente precisa fazer alguns reajustes de comportamento, de postura, de entendimento, para não atrair mais esse tipo de pessoa, para não atrair mais esse tipo de relacionamento, esse tipo de trabalho, digamos, né, para não atrair mais essas mesmas situações. Alguma mudança precisa acontecer. E o mais interessante é que a gente tem a carta do Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas, nessa posição, vem trazer para mim você sendo mais objetivo, você colocando um pouco a emoção no bolso para este momento, né? Depois a gente volta a olhar, é importante sim olhar essas emoções, não só guardá-las neste momento, mas é importante eu entender que a vida continua. Independente da situação que me aconteceu no passado, a vida precisa continuar. Se eu estou falando aqui de alguém que está sofrendo pelo luto, né, de alguma outra pessoa, o luto nada mais é, gente, ele precisa sim ser vivido, ele precisa sim ser, este momento, ele precisa ser processado. É um momento onde a gente entende o significado das conexões, a importância que a gente precisa dar para o momento presente, sabe? Porque tudo acaba, né? Então o luto ele traz a importância da temporalidade das coisas. E isso é muito legal porque é quando você começa a ter clareza. Ok, eu preciso fazer isso de forma mais estratégica para que eu consiga vivenciar mais da minha própria história, não tão apegado a isso que me aconteceu, entende? Muita da nossa vida, ela é consumida, digamos assim, não pelo que a gente escolhe fazer com o que nos aconteceu, mas por aquilo que nos aconteceu, entende? E aqui a decisão, né, as cartas, elas trazem muito isso. Age a partir daquilo que te aconteceu. Não haja naquilo que te aconteceu, porque aquilo que te aconteceu, está no passado. E quando eu olho para a vida com uma projeção de que, ok, isso me aconteceu, mas a vida precisa continuar, eu preciso muitas vezes ser um pouco mais objetivo, eu preciso ser um pouco mais racional, eu preciso equilibrar algumas áreas para que uma única área da minha vida não desmorone todas as outras, entende? Eu preciso equilibrar. E, infelizmente, é assim, a gente precisa, né, seguir. Como eu disse, se é uma questão de luto, se é uma questão de doença, é importante viver isso, tá? Se é uma questão de relacionamento, né, um relacionamento duradouro, um trabalho que eu investi muito do meu tempo que faliu, ou algo que me trouxe uma decepção muito grande, viva este momento, mas não viva a ponto de se perder nisso. Tá? É importante viver o momento, é importante entender e processar as emoções, para que isso não fique retido de uma forma incompreendida, digamos assim, dentro da gente, né? Para a gente não viver a partir disso e agir sempre a partir do que nos aconteceu, mas que a gente processe isso a um ponto de que, ok, isso me trouxe esse aprendizado, agora eu preciso seguir, eu preciso dar os próximos passos, porque a vida continua, né? Digamos assim, tá? E você tendo um pouco mais dessa clareza. Vamos entender aqui o que mais? Capricorniano. Nossa, quantas cartas. Três cartas, por favor. Capricorniano. Existe muito mais a ser celebrado, existe muito mais a ser experienciado, existe muito mais a ser vivido, né, por você, pela sua história. Existem muitas outras oportunidades, muitos outras pessoas, outros amigos para você encontrar, para você vivenciar, para você celebrar. E aqui, Capricorniano, eu não estou falando sobre idade, tá? Eu posso estar falando aqui com pessoas de 50, 60 anos. Estou falando sim de você encontrando novos grupos de amigos, de você celebrando, de você vivenciando a vida através de uma nova perspectiva, um outro ponto de vista, você trazendo movimento e mudanças. Aqui pode ser até mudanças físicas, tá? Principalmente mentais,
né, a forma como eu vejo. Posso estar falando aqui dessas ideias também, né, que já venham, que começam a vir para te inspirar, para te trazer movimento, e a partir disso você entendendo, talvez para eu curar essa situação, eu vou ter que mudar de bairro, eu vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que sair dessa casa, eu vou ter que buscar uma outra maneira de explorar a minha vida, né? A gente tem o 3 de copas, o 6 de espadas e a carta do sol, que é o grande recurso. Ou seja, a sua vida ela volta a brilhar em uma outra direção, com outras pessoas, com outras situações. Posso estar falando tanto de situações profissionais quanto de situações pessoais e principalmente aqui uma questão familiar, tá? Se você está muito preso, tipo assim, eu gostaria muito de que essa pessoa me olhasse me visse dessa forma, ou então gostaria muito de receber o carinho dessa pessoa, gostaria muito que as pessoas compreendessem mais o meu ponto de vista, talvez não seja momento, neste momento aqui, nesta energia, não seja momento de ficar insistindo nessas coisas, tá? Insistindo nisso que não deu certo, insistindo nessa pessoa que não consegue enxergar o seu potencial, digamos assim. Agora é momento de você acreditar em si mesmo e dar passos em direção a novos lugares, a novas pessoas, a novas experiências que te tragam vida, que vão te fazer sentir vivo, viva de novo, tá? Um momento de reequilíbrio, né? O 2 de ouros com a rainha de ouros, um momento de reequilíbrio, principalmente financeiro, né? Material. Lembra que antes a gente estava falando uma questão de saúde aqui também? Esse reequilíbrio material, ele também envolve a área de saúde, né? Porque somos matéria, somos corpo, né? Somos carne e osso, matéria. Então, posso estar falando aqui também de você reequilibrando e reestruturando, não sei, às vezes até uma autoestima, um autocuidado, alguma coisa aqui que você vem rebalanceando, que te coloca em novas energias, em novas vibrações, que te fazem querer dar este movimento por você, tá? E esse novo movimento que você faz por você, muitas vezes mesmo sozinho, né, mesmo caminhando ali em passos largos, digamos assim, é um movimento onde você consegue se conectar melhor. Com você e outras pessoas também conseguem te enxergar como energia melhor, né? Porque não existe energia mais que nos eleve mais do que o amor próprio, né? A energia do amor incondicional, aquele que nos coloca como protagonista da nossa própria história, sabe? E é isso que precisa acontecer aqui. Você relembrar, Capricorniano, que você é o grande protagonista da sua história. Independente se alguém te coloca no palco ou não, a sua história é contada por você. Você pode não ser o protagonista na boca de outra pessoa, na história criada por outra pessoa. Mas a história da sua vida é contada e vivida por você, não é pelos outros. Entende? Realinha, traz de volta esse calor, essa vida, esse impulso que se faz necessário aqui neste momento para que você deixe passo, né? Se coloque em movimento, tá? Mesmo que sejam em passos pequenos. Por exemplo, estou falando aqui de você mudando, né? De você mudando, sei lá, um comportamento, mudando a roupa que veste, mudando o corte de cabelo. São coisas pequenas que te trazem um novo olhar para si mesmo. Tá? E isso é muito importante, porque quando eu começo a me admirar um pouco melhor, eu começo a criar oportunidades para cada vez mais me admirar, para continuar dando passos, mesmo que pequenos, em direção a coisas que me trazem autovalorização, me trazem reconhecimento próprio, sabe? Onde eu não me preocupo tanto com a história que o outro cria, né, sobre a minha vida, é onde eu me preocupo em criar a história que eu gostaria de estar vivendo, sabe? É meio que isso, tá? Vamos ver aqui o que mais, capricornianos? Cura emocional, né, gente? Tudo a ver com o que a gente falou até agora. Cura emocional nessas duas cartas, claramente, né? O 3 de espadas com a carta da temperança, cura emocional depois de um processo de paciência, um processo de resiliência. E aqui é muito importante lembrar que paciência não é aceitar tudo do jeito que é. Paciência não é
evitar conflito e ser agradável o tempo inteiro, sabe? Paciência é você se posicionar de forma paciente, mantendo o seu amor próprio, mantendo o respeito, que é importante que você tenha por você mesmo, mantendo o posicionamento como você gostaria que as outras pessoas te tratem a partir deste momento, dessa conversa, sabe? Paciência também vem cá, vamos conversar, a gente precisa entender isso daqui. É a forma paciente que você tem de se auto-olhar, de se auto-amar, de se auto-cuidar e de se priorizar, tá? É muito importante esse posicionamento aqui. E aqui vamos lá, cura emocional. Eu aconselho muito grande aqui, né? Primeiro, trabalhar a questão dos pensamentos, tá? Uma questão mental aqui, né? Tem muito você não se culpe por ter vivido alguma situação, não se culpe por ter aceitado algum tipo de relacionamento, não se culpe por ter precisado viver essa situação no trabalho, não se culpe por ter perdido tempo com essa pessoa, com alguma situação que seja, tá? Aqui, o mais interessante neste momento é você entender o aprendizado, cuidar do seu pensamento para que ele foque no lado positivo dessa situação, porque tudo que nos acontece de alguma forma nos favorece. Muitas vezes a gente não consegue entender claramente neste momento, né, no primeiro momento, mas logo em sequência a gente começa a entender. A gente começa a focar a nossa visão para outras áreas da vida e começa a entender que aquilo nem era tão importante assim como parecia. Aqui, gente, eu vou ser muito objetivo numa coisa. Trabalhe além dos pensamentos, né, nessa questão visão, nessa questão de ponto de vista, trabalhe no seu chakra do coração, tá? Trabalhe na compaixão. Mas lembre, tem uma filosofia budista que fala muito sobre compaixão com sabedoria. Compaixão apenas com compaixão não funciona. Por exemplo, se uma criança te pede uma faca, né, e aí você vai ter compaixão da criança e vai dar a faca na mão da criança? Não. Você precisa ter sabedoria também para entender aonde a compaixão é viável, né? E aqui pede muito isso. Você trabalhar um pouco mais a compaixão, consigo mesmo, com seus processos, com o seu próprio tempo, com o tempo do outro. E o chakra do coração vai te trazer esse alinhamento, tá? Não esqueça aqui de trabalhar compaixão junto com sabedoria, né? Essa filosofia budista, que traz muito o amarelo e o bordô, né? O vermelho ali, da cor dos monges budistas, enfim. Mas não associando a religião, tá? Só mesmo a filosofia de vida, a filosofia do entendimento, né? Que traz parte da história. E aqui a questão do chakra do coração vai te ajudar a expandir a sua visão, expandir pontos de vista e expandir perdão, cura para o outro e para si mesmo, tá? De modo que você consiga caminhar com mais leveza. Grande mensagem aqui para vocês, desapegar do passado, né? A cura ela só acontece não é quando a gente esquece, mas é quando eu olho aquela situação e ela já não me dói mais. E isso acontece quando eu não estou apegado mais àquela situação como ela aconteceu. Eu estou sim vendo aquilo de fato como é. Eu não estou apegado à ilusão que eu criei sobre algo. Eu estou entendendo com clareza o que aquilo de fato é, não sobre o que eu gostaria que aquilo fosse. Entende, Capricorniano? Trazendo muito isso aqui. Posso estar falando aqui de coisas que você não consegue claramente ver ainda, tá? Por exemplo, Bruno, eu queria muito poder sentir, né, essa paz, essa clareza. Eu ainda estou muito apegado a essa dor, estou muito apegado a isso que me aconteceu, ainda não consegui processar esse sentimento, ainda estou vivendo uma situação lutando contra os meus pensamentos. Queria muito enxergar essa luz no fim do túnel, né, que você está falando. Gente, o quanto mais rápido você se amar e se priorizar, o quanto mais rápido você olhar para a situação como ela é e não como você gostaria que fosse, com menos apego, mais rápido a cura emocional acontece, tá? Mas não é um processo que acontece do dia para a noite. É um processo, por exemplo, às vezes eu estou falando aqui de uma pessoa que terminou um relacionamento há 10 anos, uma pessoa que está no mesmo trabalho há 5 anos. Como você quer desconstruir esse vínculo emocional de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano que seja, né? Porque o tempo, na maioria das vezes, ele não está muito associado
a veracidade das coisas, ao quanto aquilo é importante, mas de fato o que a gente intenciona, a quantidade de amor que a gente coloca naquilo, né? Então às vezes eu posso estar falando aqui também de uma situação que não foi tão longeva assim, mas uma situação que foi muito intensa, de que foi muito profunda, e você ainda pensa muito na pessoa, você ainda pensa muito na situação profissional, enfim, que seja, né? Que você dedicou muito tempo. Quanto menos apego você tiver sobre essa situação, mais fácil isso acontece, mais fácil esse processo de cura acontece. Só que tenha paciência com o seu processo, tá? Tenha paciência com o seu próprio tempo. Essa é a forma mais rápida de você se curar emocionalmente. Auto-amor, compaixão consigo mesmo, ter paciência. Não adianta eu querer desapegar, desvincular energeticamente, ou então até emocionalmente, de uma coisa que eu vivi por muito tempo, ou de uma coisa que foi muito intensa, da noite para o dia. Sabe? Se aquilo foi de fato verdadeiro, pode ser que você nunca vá esquecer aquela pessoa, né? Porque às vezes a gente quer esquecer alguém, a gente quer esquecer alguma situação e viver como se aquilo não tivesse acontecido. E eu vou te falar que a cura ela não está neste lugar. Tá? A cura emocional ela está quando eu ainda continuo lembrando, porque muitas situações são extremamente importantes para a nossa história de vida, para a fundação que a gente cria sobre quem a gente é, entende? Sobre a nossa própria história. Então, se você tira e se você exclui essa parte da sua vida, esse trabalho, essa pessoa, essa doença que seja, se você tira isso e nunca mais lembra disso, pode ser que uma parte de você, da sua história, fique vazia. Né? E aí, quando você leva isso para um lado estrutural, se eu quero estruturar quem eu sou aqui, eu preciso ter desde a fundação algo que estruture. Se eu tenho a fundação, tenho um pouco de algo construído, e aqui eu não tenho nada, o que está aqui em cima não tem onde se apoiar, entende? E aí é importante já começar a direcionar isso um pouco mais, né? Direcionar essa questão de não adianta eu querer da noite para o dia esquecer uma pessoa, esquecer um trabalho, esquecer uma dor, esquecer uma doença. É um tempo, é um processo, tá? E aqui eu não estou falando de você na força, na raiva, no fazendo acontecer, sabe? Não. Aqui as cartas que eu tenho aqui na mesa traz muito uma questão mais equilibrada. E tudo que é mais equilibrado, às vezes vai levar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque são a passos mais estruturados, sabe? Mas que quando você vê, passou, tá? Capricorniano, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que faça sentido para vocês. Ok. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. A gente se encontra em um próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, de comentar. Me deixe saber se ressoou com o seu momento, se não ressoou com o seu momento. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.